Estamos falando sobre o sucesso do Wagner Moura, do Kleber Mendonça Filho, do cinema brasileiro. O filme O Agente Secreto fez história, ganhou 2 Globos de Ouro como o melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama para o Wagner Moura, na primeira vitória do Brasil na categoria. O cineasta Kleber Mendonça Filho comemorou, disse que há cerca de 10 anos o Brasil sofreu uma guinada bem drástica à direita e esses tempos agora se foram com o ex-presidente agora preso. Ele foi epicamente irresponsável em não liderar o país e realmente acho que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas insatisfações que temos em termos de sociedade. Foi o que disse o Kleber Mendonça Filho. Olha aí o Wagner Moura, celebrando, feliz da vida. Ele que é o baiano que tem um molho, como diz a música do Canalha lá de Salvador. Ô, Reinaldo, quer ouvir o que disse o Wagner para depois você fazer a análise? Eu acho que sim, uma fala muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Thank you very much. Whoa, oh, okay. Thank you, Golden Globes. My fellow nominees, you are extraordinary actors. I share this with you. Thank you very much. The Secret Agent is a film about memory, or the lack of memory, and generational trauma. I think that if trauma can be passed along generations, values can too. So this is to the ones that are sticking with their values in difficult moments, to son, to our kids, to our life together. I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Pois é, Reinaldo. E aí a gente pode analisar de vários prismas, né? Tem a cultura brasileira, o cinema brasileiro em destaque, ganhando cada vez mais notoriedade, né? Tivemos a Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui no ano passado, neste ano agora com o Agente Secreto e o Wagner Moura, também concorrendo, né? Um forte concorrente ao Oscar. E as implicações políticas também, né, Reinaldo? Tudo é política. Tudo é política, já dizia o mestre. Veja, desde 1999, né, o Brasil ganhou o Central do Brasil, do Walter Salles. Não se tinha de melhor filme, no caso de língua não inglesa. O ano passado, também com Walter Salles, Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz, né, o Globo de Ouro. Lembrando que o filme tem uma trajetória impressionante, já ganhou uns 30 prêmios, isso não é uma hipérbole, 30 mesmo, né? Mundo afora. Cannes, por exemplo, né? Melhor filme em Cannes, melhor ator para Wagner Moura. Ainda em Cannes, o Kleber Mendonça ganhou mais 2 prêmios da Federação Internacional dos Críticos de Cinema, né? De jornalismo de cinema, e também o prêmio de exibidores, né? Também em Cannes. A prêmio da Associação de Críticos de Nova York. Enfim, o filme não é uma alegoria sobre a ditadura brasileira que interessa apenas aos brasileiros. O filme lida, e por isso a sua trajetória internacional, o filme lida com valores universais, né? Porque fosse só uma brincadeira tétrica sobre o Brasil, de um período nefasto, né? Que interessasse apenas aqui ao Brasil, é claro que não teria essa trajetória. Então, na verdade, se vêem ali valores universais que estão no filme. Olha, é um prêmio importantíssimo porque, veja só, o ano passado a gente teve a trajetória do Ainda Estou Aqui, sobre ditadura, né? A história já a essa altura é bastante conhecida, né? Baseada em fatos reais. De fato, aquilo aconteceu com Rubens Paiva. Rubens Paiva é um desaparecido da ditadura. E o Walter Salles consegue contar aquela história sem apelar aos extremos da violência, da brutalidade, da tortura. Tudo ali está implícito, né? Muitas vezes no olhar extraordinário da Fernanda Torres. E agora,
o Kleber, mais afeito à sua maneira de ver as coisas, né, ele cria uma alegoria sobre a ditadura e junta uma porção de metáforas, mas que, ao mesmo tempo, traduz um Brasil absolutamente real ainda. Eu vi algumas pessoas um tanto enfesadas com o filme, acho que é preconceito ideológico, mas também cada um é livre para dizer o que bem entende, né? Porque esse Brasil que está ali, né? Eu não vou dar spoiler nenhum, mas para quem não viu, trata-se da volta ao Brasil de uma personagem que tem um passado traumático envolvendo a ditadura, que vem para buscar o filho, né? Chega a Recife em 77, durante o Carnaval, né? Então aí nós já vamos juntando elementos, coisas da cultura brasileira. Da cultura brasileira. Uma parte que foi imposta à cultura brasileira foi a ditadura, o Carnaval que está na nossa história, e a partir daí, então, se dá o enredo. Veja você, a primeira cena do filme, isso pode ser contado porque está em todo canto. A primeira cena do filme traz essa personagem que chega a um posto de gasolina, no meio do nada, do sertão, e há um corpo apodrecendo ali, né? Um ladrão que foi morto, ele tentou assaltar o posto, foi morto, é Carnaval, e o corpo fica ali, apodrecendo. Chega a polícia, mas a polícia não chega para dar conta daquele corpo, a polícia chega para saber se a personagem que o Wagner Moura faz, está com documento, não sei o que, tenta arrancar uma propina. Isso pode contar, não é spoiler. Ô, Diego, Eu. esse filme ganhou o prêmio em Cannes de melhor filme e o Wagner Moura melhor ator em maio do ano passado. Em outubro, nós tivemos o massacre do Rio de Janeiro, né? Sob o pretexto, vamos combater o Comando Vermelho, que continua a mandar lá no Complexo do Alemão, da Penha, né? 117 pessoas assassinadas ali, os supostos criminosos. Digo supostos porque as fichas não estavam claras, algumas ainda não estão. E 4 policiais inicialmente, e depois 5. 122 pessoas morreram numa única ação, né? E os corpos foram largados na mata. A população foi lá resgatar. Note, o Kleber cria uma metáfora, uma metonímia, o que quiserem, cria um elemento que vai reproduzir, não é, um período, né? Naquela cena você está tratando, olha, isso acontecia no Brasil de 1977, durante a ditadura, né? As coisas não se resolviam assim. Ele é premiado em 2025 em Cannes, em maio, e em outubro, não um corpo, a rigor 122, também abandonados ali, né? A cultura do autoritarismo político, da violência como instrumento de sociabilidade, ou da não sociabilidade, mas como um instrumento, como coisa da vivência do cotidiano.
Era ditadura, aquela ditadura foi vencida, não obstante, nós tivemos, como o próprio Kleber lembra na fala que você reproduziu, nós tivemos um recrudescimento, né, do discurso da violência como instrumento de solução política, e isso ainda está muito presente no Brasil. Isso daí, essa história de que o filme investe na polarização, não é disso que se trata, né? Eu já comentei hoje de manhã no rádio, na TV, a premiação, e alguns estão dizendo, chega de fazer filmes sobre ditadura. Não chega. É preciso fazer filmes, seja sobre ditadura, seja sobre liberdade. Porque, no fim das contas, esse é o elemento que também está presente no filme. Chega de tentar golpe, né, Reinaldo? Sim, porque veja, a gente passou, a gente venceu como sociedade, a gente venceu uma arquitetura golpista que durou, a rigor, o discurso golpista mais agudo, ele começou na campanha eleitoral já, né? Até um pouquinho antes, começou em 2017, né? O ódio à política e o ódio como instrumento da política até antes, né? Aí cada um faça a análise que quiser, né? Eu estou entre os críticos históricos da Lava Jato, quando a política é demonizada, né? Sob o pretexto de combater corrupção, e nós vimos o que aconteceu e as consequências e no que resultou quando se faz a coisa da maneira errada, né? Essas violências todas, infelizmente, ainda estão muito presentes no Brasil, né? Então, o filme do Kleber Mendonça trata dessas coisas, né? A história aconteceu daquele modo? Não, o núcleo narrativo da história, dessa personagem que volta ao Brasil, perseguida por razões várias, aí sim, tem de ver o filme, que só quer pegar o filho e se mandar embora do Brasil, isso é invenção, isso é criação. Mas, por intermédio dessa criação, elementos da cultura brasileira, da cultura da violência presente no Brasil estão ali, né? E isso que eu vou falar também não é spoiler, está em todo canto. Ele recupera um troço que tinha um mito urbano em Recife sobre uma tal perna cabeluda, né? Que acabou sendo os poemas de Camões do Diário de Pernambuco. Poemas de Camões, o Estadão publicava poemas de Camões quando tinha notícia censurada, né? Aqui, olha, prova de que teve censura, né? Poema de Camões. Ali, a história da perna cabeluda, o jornalista que criou isso, está por aí, né, ainda, o editor do Diário de Pernambuco era o ministro hoje ministro Og Fernandes, do STJ, e a história da perna cabeluda, que sairia chutando pessoas e tal, está presente na história, né? Precisa ver como está presente na história, simbolizando também um momento de coisas inacreditáveis que, no entanto, aconteciam. O inacreditável acontecendo, né? E o Kleber consegue costurar isso tudo muito bem numa história que, eu diria, com os seus momentos de surrealismo, mas também é preciso ver como isso é colocado na narrativa, né? Porque, às vezes, claramente, aquilo que aparece ali, ele está reproduzindo um delírio coletivo, ou um medo coletivo, né? Isso tudo está presente no Brasil de hoje. Eu insisto, o filme abre com um corpo abandonado, assassinado e abandonado, né? Chega outubro e nós tivemos 122 mortos numa operação, 117
dados como criminosos e pelo menos coisa de 60, 70 corpos, não um, 60, 70, abandonados na mata pela polícia sem que se pudesse fazer nem Reinaldo. mesmo a perícia, E né? melhor do que história de Diga. ficção, né? Pouco tempo depois descobrimos que um dos principais aliados do governador, que comemorou tanto essas mortes, pode ter ligação com o Comando Vermelho, né? A organização criminosa, o que não deixa de ser irônico, né? Trazendo esse elemento a mais. E ia te perguntar também, Reinaldo, sobre como é que isso Aliás, impacta... só um parênteses, não diga perca lá, o diga lá. fio, Diego. E essa vinculação de políticos, de autoridades com o crime, porque aí, quando não há limites, as coisas se misturam, né? Obviamente, como se misturam no Rio e em toda parte, né? E isso está presente no filme também, né? Diga. Não, ia te perguntar porque, assim, o que a gente viu depois do Ainda Estou Aqui foi uma onda de cancelamento. A Fernanda Torres, que já era criticada pelos seus posicionamentos progressistas. O Wagner Moura, ele nunca escondeu suas posições, né, e suas críticas ao bolsonarismo, por exemplo, mas não só isso, né? Ele sempre se posicionou muito claramente de forma política. Até o The New York Times cita isso na reportagem que escreveu sobre ele, né? Fala que ele sempre foi muito convicto das suas posições e pagou o preço até por expô-las assim publicamente. Eu te pergunto, porque a gente teve no fim do ano também agora essa história da Havaiana, né? Que era a Fernanda Torres falando, não vamos começar o ano com o pé direito. E aquilo gerou, né? Aquela maluquice no país inteiro. E agora com mais um filme que trata desse assunto, será que as pessoas não conseguem por um instante desligar a chavinha do ódio político e analisar a obra pelo ponto de vista artístico, Reinaldo? Eu acho que, veja, a resposta é complexa, né? Deveriam. Eu, quando leio Fernando Pessoa, que ilustra aqui a minha estante, né? Eu me esqueço que ele era um reacionário político delirante. Textos, inclusive. Não era um militante, porque ele não tinha paciência para isso, tempo, mas não só existem, digamos, reflexos desse posicionamento conservador, até na poesia, muitas vezes, sempre brilhante, como ele escreveu textos, em prosa mesmo, texto. Tem um texto em que ele defende a ditadura militar. Se você colocar no contexto de Portugal, né, uma ditadura militar em Portugal, para restaurar as coisas. Se você coloca no contexto de Portugal, você pode até compreender o que o moveu a escrever aquilo, mas ele era um reacionário delirante, politicamente. Eu consigo ler a obra dele e extrair isso, até porque a obra dele não está a serviço disso. Ezra Pound era um fascista fanático, né? E, no entanto, foi o poeta que foi, né? Céline, gigante como escritor, um antissemita asqueroso. Então, eu não fico para analisar a obra, não fico vendo qual é o posicionamento ideológico desse ou daquele, mesmo quando acho asqueroso. Diria que certas pessoas não conseguem fazer essa operação. Agora, é legítimo que as pessoas tenham posicionamentos ideológicos, né? Ninguém vai falar, a pessoa está proibida de... Agora, a depender do que faça desse posicionamento, tem que arcar com a responsabilidade também das escolhas que faz, né? Eu acho que deveriam ver nessa obra uma construção, né? Aquilo que interessa a obra de arte, né? O discurso da própria obra de arte. Agora, não vão, porque é claro que o filme também tem um posicionamento crítico em relação a isso tudo que aconteceu, né? No cinema que eu estava, um casal, eu não sei como, as pessoas, sei lá, muitas vezes falam, vamos pegar um cineminha, né? E vão, sem nem saber direito o que é, mas depois de 20 minutos de filme, teve um casal que saiu indignado e praguejando da sessão em que eu estava, né? Dizendo, olha aí, filme de comunista, eu não sabia que era filme de comunista, né? O casal, né? A mulher e o marido, muito indignados, né? Pelo menos por ideologia, eles não brigam em casa, né? Só estavam vendo o filme errado,
né? Agora, eu não compartilho e, evidentemente, não endosso esse negócio. Precisamos deixar de lado a ditadura, esquecer a ditadura. Não podemos esquecer a ditadura. Nós temos de nos lembrar dela sempre. Assim, porque senão, daqui a pouco, não estou comparando a grandeza das coisas, mas estou usando um exemplo extremo que ilustra a tese. Nós precisamos nos esquecer do Holocausto? Não dá mais para fazer filme sobre o Holocausto? Né? Acho que não, né? A gente pode discutir as formas de fazer. Né? A Aí tese, sim. a tese Mas do quando pacificar o você... país. Né? O filme Real Pain, a maior dor do mundo, acho que ganha esse título em português, uma obra-prima sobre o Holocausto, no fim das contas, e que não tem... Você não vê extermínio, você não vê mortos, você vê a dor nas pessoas. E isso feito de maneira magistral. Né? Então, não, ninguém precisa esquecer o Holocausto. Nunca mais faremos filme sobre o Holocausto, porque já se fez tudo. Nunca se fez tudo sobre coisa nenhuma. Né? Assim como não se fez tudo que tem de ser feito para revelar esse período da ditadura, o mal que aquilo nos fez e como aquilo ainda está entranhado na nossa alma. Né? Ou não está? Ou nós não temos uma parcela grande, considerável da sociedade brasileira que aceitaria um golpe de Estado? Né? O famoso eu autorizo para o Bolsonaro. Né? Nós vimos isso, nós vimos uma tentativa de arquitetura de um golpe que durou 4 anos, mais até. Eu insisto, começa na campanha eleitoral, tinha lá o Eduardo falando de fechar o Supremo. Né? E nós temos hoje, aí o Supremo continua na berlinda por bons e maus motivos, enfim. Mas continua a haver essa pressão gigantesca. Então, querido, eu acho que essas pessoas não vão deixar de ver isso, porque também a questão ideológica é uma forma de identificação. Né? Por isso que a defesa da liberdade tem de ser uma defesa permanente. Né? Como disse Brecht, né? O fascismo está sempre no cio. Né? Ele não vai... as pessoas... esses valores, né, estão sempre presentes. Aliás, esse discurso do Wagner Moura, que eu achei sensacional, né, que ele disse há pouco, o trauma pode passar de geração para geração, é de trauma que a gente está falando aqui. Né, mas os valores também podem. Né? Portanto, esse filme ele também trata de valores. Né? Existe ali uma personagem cujos valores se chocam com aquilo que a ditadura e seus próceres e e os seus vencedores entendiam ser a realidade brasileira. Né? E, portanto, há um conflito ali e o filme, o núcleo narrativo, nasce desse conflito. Né? Então, isso é permanente. Isso é permanente ainda hoje. Né? É permanente ainda hoje. Isso permanece ainda hoje. Permanente, portanto. Cada um tem a sua leitura. A minha leitura é a seguinte: vai ter disputa presidencial. Eu adoraria que houvesse, porque seria um sinal de salubridade da sociedade brasileira. Eu adoraria que houvesse um candidato de direita, com valores de direita, em economia, em cultura, que fosse conservador, que fosse contrário à anistia, por exemplo, para golpista. Deixando claro o seguinte: nós somos da direita democrática. Né? Nós somos contrários a esse governo, embora eu não considere o governo Lula exatamente um governo de esquerda, acho que é um governo de centro, mas, enfim.
há algumas teses nesse governo, eu me oponho a elas dentro da democracia. Portanto, rejeito anistia para golpista. Rejeito indulto para golpista. Seria muito bom, mas cadê? Cadê? Não tem. Aí, quando se defende anistia para golpista, se está fazendo a defesa da democracia, entendo eu que pode ser a defesa de qualquer outra coisa. Da democracia, não. Ah, mas então é a defesa do golpe? Quando menos, é a condescendência com o golpe. E isso parece inaceitável. Assim como a condescendência com qualquer crime. E esse é muito grave, um crime para toda a sociedade. Então, o filme do Kleber não é um filme sobre o passado. É um filme também sobre o presente. Razão porque ele pega até alguns fatos deslocados, tem a queda de um garoto de um prédio em Recife, acho que foi 2020, e isso está no filme. Mas não está no filme porque aconteceu, foi contemporânea a história que ele está contando. Está no filme porque isso é um elemento que traduz uma forma de entender a sociedade, em que o filho de uma doméstica cai. O Miguel, né? Enfim, é uma fatalidade e pronto. Assim são as coisas. Então, tem de ser visto, é um grande filme, foi indicado agora, está pré-indicado para o BAFTA, que é o Oscar britânico, selecionado para ser o representante brasileiro no Oscar, e tem uma trajetória internacional realmente fabulosa. Já devem passar de 30 os prêmios recebidos pelo Agente Secreto. Um grande filme, sem dúvida nenhuma. Pois é. Vou até dar uma dica aqui para quem está falando mal aí nas redes sociais e tal. Eu sei que muita gente fala mal de muitas coisas publicamente, mas no sigilo faz. Então, já que vocês gostam de algumas coisas no sigilo, vocês podem também ir assistir o filme no sigilo, não conta para ninguém, vai ficar bem informado, vai ver um filme bom, né? Porque tem uma galera ali que no on, né, fala mal e tal, xinga, discurso de ódio, mas no off, Reinaldo, se eu te falar o que eles aprontam, olha... Sim, não, eu não sei se tem. Tem gente xingando a gente. Bom, enfim. Não é isso, não. Acho que você não pegou. Depois no zap eu te falo. Eu ia falar aquela galera que fala mal da comunidade LGBT, não sei o quê, mas no off. Eles no off, sim, ali claro, eles se esbaldam. claro. Então, assim, se você está falando mal aí do filme no on, vá no off, assiste, né? Vai que gosta também, né, Reinaldo Azevedo? Isso, Fica a dica. São as virtudes públicas e os vícios privados. Né? Exatamente, é por aí. Vamos falar... Aliás, é outra coisa, né? Existe a ideia de que, como é que é? Mas gay não pode se beijar? Eu gosto dessa resposta. Pode, mas não em público. Não em público. Entendi. Não. Pode, mas não em Pode até ser, mas só dentro da sua casa. Você sabe sobre isso, tem uma história maravilhosa. Quando Augusto Boal, dramaturgo brasileiro, que teve de se exilar na ditadura, ele fazia o chamado Teatro do Invisível. O Teatro do Invisível eram situações... Aliás, eu tenho um livro aqui que lançou a ideia. Eram situações em que ele criava, né? Fica parecendo não é pegadinha do João Kleber, não, tá? Mas ele criava situações de opressão, públicas, e as pessoas começavam a tipo aquele quadro do Ernesto Palha no Fantástico. Isso, né? Um pouco isso. Né? Isso é coisa da década de 60, do Teatro do Invisível do Boal. Né? Quando ele teve de se exilar, ele fez isso, ele foi para a França, e tem uma cena que ele narra nesse livro. Ele conta que o sujeito entrou, uma coisa grotesca, entrou com a mulher na coleira num supermercado na França, né? E a mulher na coleira, tal, e o sujeito ali, tal. E as pessoas começaram a debater, que absurdo e tal, não sei o quê, né? E aí tem a frase de um senhor muito indignado, falando que aquilo era uma vergonha, né? Aí a turma do Boal
começa a conversar com ele e tal. Diz, mas por que é uma vergonha? Ele falou, é uma vergonha ele fazer isso publicamente. A mulher é dele, dentro da casa dele, ele faz o que ele quiser. O Tica. Agora, onde já se viu andar com a mulher na coleira? Né? Não é, então, muitas vezes a gente tem esses tipos, né, no Brasil.